Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, dando continuidade nos Atos dos Apóstolos. Eu, Bispo G, aqui com vocês, e você que queira fazer aí o seu pedido ou dar uma ideia de tema, uma pergunta, anote aí, redegospel.tv.br, é o nosso site para você estar conversando com a gente. E juntos de novo, Bispo Rueda. Bispo G, olá, aqueles que nos assistem e nos acompanham pela Rede Gospel de televisão, que hoje seja um dia abençoado de conhecimento da Palavra de Deus, que eu amo, tenho certeza que vai acrescentar e muito na sua vida. Fica com a gente até o final, Escola de Profetas. Então, tá aí, e nós estamos falando da segunda viagem de Paulo. Então, começou a segunda viagem de Paulo, ele vai de Jerusalém até Antioquia. Veja aí no mapa, de Jerusalém até Antioquia, aonde lá em Antioquia vai começar a viagem mesmo, né? Então, ali Paulo, Barnabé estavam na região de Antioquia e de lá eles vão rumar para essa segunda viagem, vamos dizer assim, atravessar a chamada Ásia Menor. Então, é nesse contexto que eu quero ler aqui Atos 15, 36, que nós tratamos um pouco a respeito disso, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Bispo, a gente ouve muitos comentários a respeito disso. Qual a sua opinião? Será que essa desavença ela fazia parte de um plano de Deus? Eu acredito que sim, né? Porque, veja, Paulo, ele aqui acabou sendo uma pessoa bem incisiva, na sua opinião, em não querer que Marcos caminhasse com eles, pelo fato de Marcos, no passado, ter se desconectado ali do processo, ter desistido, né, na primeira viagem missionária. Então, ele não achava justo. Mas essa intransigência, essa posição tão firme, como é que Marcos receberia um período de cura e formação e até escreveria o Evangelho de Marcos se esta viagem tivesse acontecido, né? Se ele tivesse ficado ali num ambiente onde notoriamente Paulo não o queria, né? Será que ia ser de fato prazerosa, né? Um ambiente propício, né? Evangelisticamente falando? Você já tentou ir para a igreja discutindo com a tua família? O culto é a mesma coisa? Não. Não é, né? Não vai me dizer que nunca aconteceu, vai dizer que nunca aconteceu. Não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o ambiente já se torna difícil, né? Eu sempre ministro levitas e eu falo para eles que, na minha opinião, o louvor, ele prepara o ambiente para a palavra. E ele funciona como uma anestesia para quem vai ser operado, né? Você já tentou ser operado sem anestesia? Isso é difícil, né? Em algumas situações até impossível. Então, eu também penso assim, né? Ali Deus tinha um ambiente de preparação. Marcos precisaria daqui a pouco se atentar a detalhes do Evangelho, escrever, relatar, né? Trazer ali à luz tudo que Cristo havia feito, e ele é o primeiro, né? O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, né? Depois vem Mateus, que caminhou com o Senhor, depois vem Lucas e também João, aliás, Lucas é o último, né? Então, são coisas que foram, na minha opinião, preparadas por Deus e que, de alguma maneira, trouxeram até para o próprio Marcos uma experiência com o homem Paulo, né? Porque, claro, ele era um apóstolo, uma pessoa brilhante que curava, abençoava, levava a palavra, mas também tinha os seus problemas, tinha os seus defeitos, né? E ele teve que lidar ali com o homem Paulo. Hoje eu vou polemizar, nós vamos polemizar aqui. Então, vamos ver, eu entendo tudo bem, né? Eu entendo que Marcos, ele deveria ser tratado, acompanhado. Paulo poderia usar
misericórdia com ele, tudo bem, entendo isso, mas será que não ia atrapalhar de novo? Será que não era esse o receio? Será que nessa desavença não poderia ter, talvez, também por lado de Barnabé, ter entendido? E também outro contexto, bispo, eu não sei se seria um propósito de Deus essa cisão. Vai acrescentar, vai trazer efetividade. Mas vamos raciocinar. Barnabé foi junto com ele e foi para aquelas cidades. Agora vai Silas. Barnabé já conhecia, né? Então tem esse lado também. Né? Ele já conhecia, seria mais prático para Paulo Claro, ele ir junto. ajudaria na navegação. Então, a intransigência de Paulo, mas a falta também, vamos colocar Barnabé, porque Barnabé vai para Chipre. Chipre é a casa dele. É a casa dele. Leva o sobrinho para casa e fica lá com ele. Formamos duas duplas? Mais ou menos. Porque ele vai meio para a área de descanso dele e agora Paulo vai ter que encarar situações que ele já encarou sem alguém que tinha um conhecimento e tinha também um outro lado, que a gente percebe que Barnabé era um cheio de consolação, era um levita, então assim uma mentalidade diferente. Paulo era já um antigo fariseu, meio radical, né? Porque nós não podemos ignorar a personalidade também, ela tem esse cunho espiritual. Ele foi preparado, foi trabalhado para ser meio que inflexível. Barnabé levita, tolerante, ele poderia ter caminhado para ver ter sido mais flexível. Esse tempero. Agora eu estou falando tudo isso, obviamente são suposições, mas a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela extrai valores importantes. Então a gente pode aqui colocar o lado negativo de Barnabé também, porque eu já vi muitas vezes criticarem Paulo. Mas Paulo, essa segunda viagem, ela era de muita importância. Então nós vamos perceber que haverá mais duas viagens, né, que é a segunda e a terceira, e a quarta é a definitiva dele para Roma. Então nós estamos falando do embrião igreja crescendo e sendo formado. Então é muito importante a palavra de Deus que a gente demonstre os erros. Para que dentro dos erros nós não erremos e também até dentro dos erros a gente aprenda a não julgar o próximo, mas também a gente aprenda a trabalhar a vida do próximo, ensinar, né, bispo? Sem dúvida. Já que o bispo G aqui polemizou, né, talvez, né, faltou aqui eu fazer uma parte do comentário, porque eu acho que estava dentro do contexto do plano divino, a questão de Marcos, mas assim como o bispo G, eu concordo que Barnabé deveria ter uma postura diferente, né, na minha opinião, porque afinal de contas era uma missão muitíssimo importante. E o que era mais importante do que o progresso do evangelho, na qual os dois inicialmente concordaram, né? Que eles foram para os gentios em concordância, eles formaram essa dupla, né, de envio em concordância. E depois ele acha mais importante, não se esqueça, lá no livro de Atos fala, né, de Barnabé, José natural de Chipre, né, filho de exortação. Então foi para ele mais importante voltar para casa com o seu sobrinho do que seguir com Paulo. Então Marcos poderia ter ficado e até voltado para casa, e Barnabé seguido, que de fato seria um auxílio importante, porque ele conhecia a região. Talvez Paulo não conhecesse, até por questões logísticas, né? Estamos falando de uma época que não era fácil viajar, né, bicho? Não é como agora. Assim, não tem Google Maps, né? Então, olha no Waze aí, vê como é que a gente chega em tal cidade. Não, mal tinha mapas cartográficos, né? Isso era um negócio bem complexo mesmo, atravessar todas essas regiões, semanas, meses, anos a fio, para vencer uma viagem como essa. Então, a ajuda de um irmão, de um amigo, de alguém que tinha o evangelho mesmo pulsando, seria de grande valia, com certeza. Né? Então, e o equilíbrio é muito importante, né? Porque a gente pode mostrar, eu acho que é incrível, né? Porque essa é a palavra de Deus.
Então, Paulo, com a dureza do coração dele também, ele poderia ter falado, tá bom, vai, vamos levá-lo. Por quê? Qual a diferença que ia acontecer? Ia querer voltar? Azar dele. Vai sofrer consequência? Quem vai sofrer é ele. Mas a gente percebe aí uma questão mais de opinião, porque ele não acha justo levar alguém que abandonou. Então, é uma questão, nem é que vai criar um problema. É uma questão meio que radical, né? Conceitual, né? Conceitual. Meu conceito é que essa pessoa não merece isso, ponto. A realidade é que ambos falharam. Né? E Barnabé também, meio que também foi inflexível, falar, vou levar em conta, porque nosso envio é tão mais importante do que o meu relacionamento com meu sobrinho, certo? Que vamos acompanhar Paulo, fica aí, Marcos, na próxima você vai. Que não vai deixar de ser sobrinho, né? Não vai deixar de ser sobrinho, vai você lá para Chipre, fala lá com a titia, fica na boa. Então, é importante, muito importante esse lado. Então, eu acho que, nesse contexto total, eu acho que Paulo também agregou situações para ele entender que Paulo poderia ser útil, né? Então, eu queria, antes de mais nada, perguntar, bispo, quando é que se justifica ser áspero? Será que a gente tem sempre que ser bonzinho? Como é que se justifica a gente tomar uma atitude de aspereza, sendo que Jesus deu a face ao que feria, mandou nos enchermos de afronta, falou, se te derem uma túnica, leva a outra também, dá o manto também. Justificável ser áspero? Eu entendo que sim, quando aquilo fere os seus princípios espirituais. Quando aquilo adentra ao ambiente, né, na qual você está sendo, de fato, desmerecido. Você tem vários exemplos de pessoas brilhantes na palavra que foram ásperas. Quando Eliseu manda fechar a porta na cara dos enviados de Acabe. Isso não é áspero, né? Fechar a porta na cara de alguém, por mais que ele venha trazer notícias difíceis, né? Então, Jesus entrando, né, no templo, expulsando os cambistas, né? Ou dizendo para Pedro, para trás de mim, Satanás. Né? Isso são palavras, ou dizendo para os discípulos assim, olha, até geração incrédula, até quando estareis convosco? Não, mas isso é uma delicadeza, né? Fantástica, né? Alguém dizer para mim, né? Não tenho mais paciência de ficar com vocês. Até quando eu tenho que suportar vocês? Então, assim, isso fere, quando fere princípios espirituais, fere esse conjunto de valores e crenças, você precisa ser incisivo. Eu pergunto, o diabo, por acaso, pede licença para alguma coisa? Né? Às vezes eu ministro pais, tal, com filhos com dificuldade. Meu filho não está querendo ir na igreja, não sei o quê, tal. Quantos anos ele tem? Tem 10. Desculpa, né? Não tem muito o que discutir. Dá a mão e traz, né? Mas eu não posso forçar. Tá bom. Você acha que ele não vai ser forçado? Pela sociedade, pelos amigos? A usar uma droga? A praticar um ato sexual? Você acha que ele não vai ser forçado? Inocente você, né? Nos dias de hoje. Acho que o traficante vai lá chegar para ele com uma conversinha legal, falar, tal, fuma um baseadinho aqui, tá tudo certo. Claro que não. Ele vai ser, assim, empurrado de forma violenta pela sociedade e até com bullying se ele não participar da roda. Então, nós, às vezes, tomamos, assim, forma de uma polidez, né, porque existe um conceito religioso que tem que ser manso, tal, aquela coisa toda, e que você abre mão dos seus valores, abre mão do seu ambiente. Então, ninguém tem que ser um ignorante, um bruto insensível, não é isso. Mas espera aí, você quer invadir a minha privacidade, você quer invadir o meu ambiente de fé, você quer transformar os meus valores, e você quer que eu fique o quê? Sentado, observando, como meu pai dizia, de camarote? Né? Não, eu não vou. Se precisar ser duro, eu vou ser. Se precisar ser enfático, né? E não voltar atrás, porque afinal de contas, a palavra me ensina assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E na minha opinião, não existe resistência sem desgaste. Porque tudo que é posto para resistir uma tensão, ele tem um desgaste. Né? Você coloca uma pilastra aqui para resistir esse peso. Isso aqui está com peso em cima dia e noite, 24 horas por dia.
mas a resistência dela impede um acidente, né? Então, a resistência, sei lá, de um pneu, de um freio, né? Então, ele vai exercer ali resistência àquele peso e ele vai desgastar, daqui a pouco você tem que trocar, né? Então, não tem como, penso eu, tá? Estou dizendo que eu não sou dono da verdade, mas a minha visão é que, sim, existe mesmo um desgaste, existe uma resistência, eu preciso me posicionar e, por vezes, não vai ser por favor, obrigado, dá licença, né? Vai ter que ser, assim e acabou. E desse lado, inclusive, bispo, porque assim, a gente tem, né, um outro coeficiente também chamado, né, das pessoas, porque o que é a resistência? A resistência, ela pode causar uma deformação. Sim. Mas quando a pessoa, ela tem não só a resistência, né, mas ela tem uma característica, que é a característica das molas, né? Então a mola, ela abre, vai até um ponto, volta ao mesmo, vamos dizer assim, ponto que ela saiu. Quando a pessoa tem a característica que é trazida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele teve esse tipo de trabalho, a ponto de ter um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e receber, isso não o abalar de modo algum. E essa característica, como é que a gente pode chamar essa característica de ter resistência e não se abalar? Resiliência espiritual, né? Então, a pessoa, ela que é resiliente, ela consegue lidar com problemas, aquilo mexe com ela, é óbvio, né? Tudo que nos traz dificuldades mexe com a gente, mexe com o nosso ânimo, com o nosso humor, mas eu não fico caído, não fico prostrado, eu me recomponho. Eu vou assim. É interessante, né, que a Bíblia, a gente está tratando aqui desse ambiente de ser um pouco mais manso ou não. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre sua ira. Do que a palavra de Deus está falando sobre isso? Dessa flexibilidade. Tem hora que, poxa, né, você esquenta, a cabeça esquenta. No outro programa aqui o bispo falou, né, que o sangue esquenta e tal. Eu também sou... meu pai era extremamente esquentado, sou filho de espanhol com italiano. Então, assim, em casa, explodia tudo, né? Brincou, explodiu. Era uma panela de pressão. Então, você precisa trazer ali a consciência espiritual e saber que existe um ambiente espiritual mesmo, né, que é muito tenso para que você perca o seu domínio. Mas essa é uma das principais características do Espírito Santo em nós, não é, bispo? Que é o domínio próprio. Essa é uma das principais características de quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, que nem essa mola aí que o bispo está falando, esquenta e a mola, esfria. No caso, né, a resiliência, ela é para expandir e ela é para comprimir também. Sim. Então, ela tem que ter os dois lados, né? Então, a Bíblia fala para a gente ser temperado no falar. E quando fala temperado, não é para ser manso no contexto, muitas vezes, você não tem que tomar uma atitude mais rígida, né? Até o termo coloca, né? Então, a palavra temperado, né, eu fiz mecânica. E algumas características de metais. Então, por exemplo, o aço. Quando o aço ele é trabalhado, ele fica com muita dureza. Mas, ao mesmo tempo, ele fica com uma fragilidade de ser quebrado. Então, por exemplo, depende do tipo de material. Por exemplo, o diamante. O diamante tem uma rigidez, resiste ao risco, mas se ele cair num lugar, ele pode espatifar. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele é muito rígido, as moléculas muito colocadas próximas, mas tem o quê? Essa fragilidade de quebrar. Então, os metais, como o aço, eles passam por um processo da têmpera, né? A têmpera aquece e é colocado num ambiente, ou o frio da água ou o óleo. Então, aí o que acontece? É uma contração. E aí, temperado, ele tem uma resistência muito grande ao risco, tudo, mas fica meio quebradiço. Aí passa por um outro processo, que é o chamado revenimento. E o que é o revenimento? De novo, põe naquela temperatura que já houve antes da têmpera, que fez com que se contraísse e ficasse muito rígido, e deixa no ambiente, ele indo na boa, ele fica resistente ao risco e não quebra, ele fica mais maleável. E o Espírito Santo de Deus é assim conosco. Então, tem hora que a gente precisa de um presta atenção. Sim. E tem hora que a gente precisa de uma palavra de amor.
Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 21, diz assim: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? E aí? Escolhe, a igreja de Corinto, né? Que era meio complicada essa igreja, né? Definição, eu estou indo. Aqui estou pedindo a sua opinião. Como é que vocês querem que eu chegue, né? Vão mudar ou ficar nessa? É isso aí. Nós, de verdade, a gente, por vezes, precisa mesmo, né, de um presta atenção, porque a natureza humana, ela vai buscar um ambiente de acomodação, né? Até fisicamente, né? Fisicamente, o corpo busca descanso, economizar energia, né? Ele quer descansar, quanto mais, melhor, né? Porém, isso é fisicamente falando, então imagina se isso não transporta para o mundo emocional e também espiritual. Quem é que gosta de viver no embate, né? Quem que gosta de viver num ambiente de contendas, de guerras? Mas não se conquista paz senão pela guerra, né? Não se conquista coisas grandiosas sem muito esforço. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Olha que ambiente, né, que desafiador. Se você não acordar todo dia e sair para realmente viver essa palavra, você pode ficar no caminho, ou como outro diz, morrer na praia, né? Então, é essa têmpera do Espírito que vai te dar a capacidade de você navegar. Eu gosto de dizer assim, salmos que são emblemáticos, né? Aí você fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Se projeta nesse ambiente. Para pensar, alguém vendo cair 1000 do lado, 10.000 à direita e não sendo atingido. Você acha que isso aqui é um passeio? Né? Que a pessoa está lá, o anjo está me conduzindo. É um ambiente complicadíssimo, né? Você vê esse volume de pessoas sucumbindo ao teu redor e você ter cabeça, estabilidade para continuar, para saber que você não vai ser atingido, para entender que você não vai viver o que os 11.000 ao teu redor viveram. Então o salmista está falando aqui do quê? De uma estabilidade emocional e espiritual. Eu sei que a calamidade existe, eu sei que o problema está presente, mas o que tem em mim é mais forte do que está no mundo. E eu vou continuar. Então, estabilize-se, ponha, em nome de Jesus, a tua vida no centro da vontade do Senhor, porque as guerras não vão parar, mas o Senhor vai te dar força para vencê-las. E esse contexto também, bispo, porque uma coisa é relacionamento, a outra coisa é quando você é imbuído de uma autoridade e você tem que cumprir com a vontade de Deus, né? Então a gente percebe esse outro lado, que o próprio Senhor Jesus teve um momento que ele teve que ser mais efetivo, mais duro. Estava em jogo situações espirituais, que a gente vive num tempo também que as pessoas são muito dodóis, né? Eu tenho visto muito isso, que de repente quando você chama a atenção, exorta, até pessoas que são oficiais. Sim. Oficiais, receberam óleo sobre a cabeça. Pastores. Sabem o que é autoridade espiritual, um pastor. E, de repente, quando você vem e toma uma posição um pouco mais incisiva, fica meio que dodói. E não entende o contexto. E aí pode até usar, mas tem que ser com brandura. Não sei, olha, com brandura depende do que está em jogo. Então, olha, 2 Timóteo 2,24 diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Nós estamos falando aqui de relacionamento. Total. Não estamos falando de autoridade espiritual, porque as pessoas levam para esse lado. Recebeu uma dura porque não fez, não brinco mais. E não tem um brinco mais. Né? Olha o contexto, eu quero até ler, bispo, porque você chamou a atenção sobre Jesus. Então, Mateus 21, 12, diz assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou
as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E aí, bispo, estava sem paciência, não dormiu direito, Jesus? Qual o problema? Estava dentro desse processo, defendendo aquilo que eram valores espirituais, imutáveis. Aquilo agredia, ofendia, né, o mundo espiritual, a casa do seu pai. Era o templo, era o local da consagração, que deveria ser mais puro, mais genuíno, onde as pessoas iam ali para pedir perdão, ter um encontro com Deus, para limpar o seu coração. E presente ali uma série de situações de comércio, de pessoas que se aproveitavam daquilo, que, claro, usavam da conveniência humana que está presente em todo lugar, para poder tirar proveito próprio, e desfiguravam o verdadeiro propósito, né? Desconfiguravam o que era o princípio daquela entrega, daquela oferta. Então, Jesus não tinha... Se ele fosse ali naquela barraca e falasse assim: gente, você não pode fazer isso. Por favor. Vamos lá, né? Não acredito que vocês estão vendendo carneiro aqui. Né? Não pode, né? Aí você acha que ia dar no quê, irmão? Né? Fala pra mim. E os sacerdotes dando cobertura ainda, né? Quem tem autoridade dando cobertura. Cobertura e ganhando algum, né? Óbvio. Então, é assim. O ambiente do desafio espiritual, ele é um ambiente fortíssimo para pessoas que vão amadurecendo e crescendo na fé. E o que o Bispo G está pondo aqui, né, dessa participação, eu coloquei antes, o Bispo leu o texto específico, mostra que sim, existem momentos que você tem que ter uma atitude mais firme, mais enérgica. Assim, isso é tão sério, porque não é só uma deformação espiritual, ela transborda para uma deformação até cultural. No nosso país, por exemplo, a gente não gosta de falar não. As pessoas falam não com explicações. A gente não gosta de falar não, dá a volta. Vai na minha casa, então, vamos pensar, vamos marcar um dia. Você não vai, fala logo não. Né? Mas a gente não gosta, até como povo, aí eu estou falando de uma característica nossa como povo, o brasileiro dá uma volta absurda, explica 200 situações, minha mulher, meu filho, não sei o que eu tenho que passar. Pera, a pessoa não é dona da tua agenda, se você disser, poxa, não posso ir. A gente já chegando ao ponto, bispo, que eu preciso mandar um WhatsApp para a pessoa para perguntar para ela se eu posso ligar. Mas o senhor, assim como eu, somos da época... É muito dodói, né, meu? Nós somos da... E se alguém liga, fala assim, pô, que cara petulante me ligando direto. Então, assim, eu sou de uma época que a gente ligava. E se a pessoa não puder atender, não atende. Pronto. Mas, assim, hoje, se você não atende... Nossa, eu liguei, mas a pessoa não me atendeu. Ela não podia, né? Eu mandei uma mensagem, eu vi que estava online e não me respondeu. Vê que está online, a gente está aqui, gravando o programa, meu celular está na minha perna aqui, por simples fato de estar as anotações do nosso programa aqui. Então alguém pode achar que eu estou online e falar, lá, o bispo não está respondendo, mas eu estou aqui livre, estou com o tempo livre. Não, é muito dodói, né? Então. E tem um lado também, porque nós temos que entender que é o nosso chamado. O chamado de Jesus, o Cristo. O ungido. Sendo ele o ungido, ele veio com um compromisso. Ele iria trazer aquilo que é a verdade do templo, o Espírito Santo de Deus ocupando a nossa vida. Mas a casa do Senhor, naquele momento, era um covil de salteadores. Então ele não podia ser negligente com a unção que estava sobre a cabeça dele. E como o bispo colocou, não adiantava lá ficar com papinho. Tinha que ser enérgico, e ele foi enérgico. E também não foi numa atitude explosiva. Não, foi pensada, raciocinada. Espera um pouco, eu sou ungido de Deus, eu vou pôr em ordem essa situação. Dá um pedaço de corda aí. E da corda, ele faz um chicote, um azorrague. Então, quando eu brinquei, será que ele acordou mal, não dormiu direito? Não era a questão da alma, era a questão daquilo que pesava, a responsabilidade que pesava sobre ele e aquilo que estavam fazendo com a casa do Senhor. Então, a rigidez de Jesus, ela era compatível com a unção dele. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e de repente, a casa do Pai, ali naquela desorganização, aquela bagunça, de maneira nenhuma. E essa rigidez é uma rigidez necessária muitas vezes. E até para que a gente possa entender que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então é muito importante nós deixarmos de ser
dodóis, aceitarmos determinadas exortações que fazem parte. Se corrija. Ah, mas não é correto para mim. Amém. Se não é correto para você, você não vai usar. O que for para você, usa. E pode ter certeza que é assim que a gente cresce, amadurece e cumpre com os propósitos de Deus. Bom, acabou o nosso tempo, e então eu quero mais uma vez fazer um convite para você estar comigo. Venha com a sua família, Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, aguardando para você dentro do Shopping Call Center. Bispo Rueda. Renascer Santo André, General Glicério 412, no centro de Santo André. Está a 400 metros ali da estação, né? Nossa estação central de trem, no CPTM, muito fácil de chegar. Estacionamento gratuito no 486. Bispo Apati e eu lhe esperamos para renascer. É isso aí. Valeu. Deus te abençoe. Tchau, tchau.